Na aula de hoje veremos matrizes especiais. A nossa referência principal é o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 4. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as eventuais citações e notas, como sempre, estarão todas na descrição do vídeo. Dentre as inúmeras matrizes existentes, existem algumas matrizes especiais, devido a certas particularidades. Bom, vamos ver algumas delas aqui. Primeiro temos a matriz linha. Toda matriz com uma única linha, ou seja, toda matriz 1 por n, é chamada de matriz linha. Um exemplo disso é a matriz 1 por 4 que vimos, que possui uma única linha e 4 colunas. A matriz coluna. Toda matriz com uma única coluna, ou seja, toda matriz M por 1, é chamada de matriz coluna. Um exemplo disso é a matriz que vimos, que possui 3 linhas e uma única coluna. A matriz nula. Toda matriz formada unicamente pelos elementos 0, independentemente do número de linhas e colunas, é chamada de matriz nula. Vejamos então dois exemplos. No primeiro exemplo, temos uma matriz nula 2 por 3, ou seja, com 2 linhas e 3 colunas, e com todos os elementos iguais a 0. No segundo exemplo, temos uma matriz nula 2 por 2, com 2 linhas e 2 colunas, e também com todos os elementos iguais a 0. Temos a matriz quadrada de ordem n, que são todas as matrizes que possuam o número de linhas igual ao número de colunas, ou seja, que m seja igual a n, podendo ser representada também como uma matriz n por n. Dois importantes conceitos a se destacar são os conceitos de diagonal principal e de diagonal secundária. Isso vai ser muito importante para o estudo dos determinantes. Bom, a diagonal principal de uma matriz quadrada de ordem n engloba todos os elementos que possuam os dois índices iguais, ou seja, que possuam o índice i igual ao índice j. Trata-se do conjunto desses elementos. Podemos expressar isso matematicamente como A índice ij, tal que i é igual a j, é igual ao conjunto formado pelos elementos A índice 1, A índice 2, A índice 3 e assim por diante até A índice nn. Já a diagonal secundária de uma matriz quadrada de ordem n engloba todos os elementos da matriz, cuja soma dos índices i e j é igual a n mais 1. Podemos expressar isso matematicamente como A índice ij, tal que i mais j é igual a n mais 1, que vai ser o conjunto formado pelos elementos A índice 1n, A índice 2n menos 1, A índice 3 e n menos 2, e assim por diante até A índice n1. No exemplo 1, temos uma matriz quadrada, 3 por 3, de ordem 3. Perceba que a diagonal principal dessa matriz é formada pelos elementos 8, 4 e 3, conforme a expressão matemática que vimos. Já a diagonal secundária é formada pelos elementos menos 7, 4 e menos 1. No exemplo 2, temos uma matriz quadrada de ordem 4. Nesse caso, temos que a diagonal principal é formada pelos elementos 0, 5, menos 1 e menos 6. Já a diagonal secundária é formada pelos elementos 3, 6, 9 e menos 3. Outra matriz especial é a matriz diagonal, que é toda matriz quadrada cujos elementos que não são pertencentes à diagonal principal são iguais a 0. Vejamos então alguns exemplos. No exemplo 1, temos uma matriz 2 por 2. Os elementos da diagonal principal são o 3 e o menos 2, e todos os elementos não pertencentes à diagonal principal são iguais a 0. No exemplo 2, temos uma matriz diagonal 3 por 3, com 3 linhas e 3 colunas, sendo a diagonal principal formada pelos elementos 4, menos 2 e menos 3. Todos os elementos não pertencentes à diagonal principal são iguais a 0. No exemplo 3, temos novamente uma matriz 3 por 3, só que nesse exemplo, os elementos da diagonal principal também são iguais a 0, mas isso não impossibilita essa matriz de ser uma matriz diagonal, visto que todos os elementos não pertencentes à diagonal principal são iguais a 0, ainda que os próprios elementos da diagonal principal sejam iguais a 0 também. No exemplo 4,
temos uma matriz 2 por 2, que reflete a mesma questão do caso anterior. Por fim, no exemplo 5, tem-se uma matriz 3 por 3, sendo a diagonal principal formada pelos elementos 2, 3 e 0. Os demais elementos não pertencentes à diagonal principal são iguais a 0. E por fim, temos a matriz especial chamada de matriz unidade ou matriz identidade de ordem n, representado pelo I maiúsculo seguido do n, que é basicamente toda a matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1. Vejamos então alguns exemplos. No exemplo 1, temos a matriz diagonal I2 com 2 linhas e 2 colunas, sendo todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. No exemplo 2, temos a matriz diagonal I3, com 3 linhas e 3 colunas, com todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. E por fim, no exemplo 3, temos a matriz diagonal com 4 linhas e 4 colunas, também com todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. E camaradas, com isso encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida que porventura tenha ficado, fiquem à vontade para perguntar, que vamos tentar responder o mais rápido possível. Então é isso, bons estudos e até a próxima.